Me responda uma pergunta. Você, por acaso, já sofreu bullying? Seja em seu tempo de escola ou por colegas? E por acaso eles alguma vez foram, digamos que, longe demais? E você já sentiu uma vontade incontrolável de se vingar deles? De finalmente dar o troco por tudo aquilo que aconteceu e o tempo que você sofreu enquanto aguentava tudo calado? Bem, nesse mangá chamado Miso Miso, eu vou te apresentar hoje uma garota que passou por essas mesmas coisas, mas ao contrário de todos, ela conseguiu sua vingança da maneira mais brutal, cruel e satisfatória possível. Isso tudo começou quando uma garota chamada Nozaki se mudou de Tóquio com sua família por conta de um novo trabalho de seu pai, sendo obrigados a irem para uma cidade menor que ficava lá no interior. E lá naquela cidade, por conta de uma simples confusão entre ela e sua nova amiga, a sua vida se tornou um inferno na terra. Todos na sala ficavam falando mal dela, rasgando, quebrando e roubando suas coisas, a humilhando na frente de todos e até mesmo na rua fora da escola, mandando ela voltar lá de onde veio e que não deveria nem ter saído de Tóquio para início de conversa. Mas ela, infelizmente, não era a única afetada pelos outros alunos. Sua família também sofria as consequências, sendo também atacados por estudantes e xingados constantemente, tentando ao máximo suportar essa dor e humilhação, enquanto os professores fingiam normalidade, principalmente uma professora em específico que fingia que nada estava acontecendo, dizendo ser por sua própria segurança, já que ela também, uma vez, já esteve no mesmo lugar que a Nozaki. E pouco a pouco, as humilhações ficaram piores, mais violentas, com flechas sendo atiradas em sua direção, pregos perfurando seu corpo colocados nele por outros alunos e aves mortas postas em sua mesa. E ela tinha apenas um único amigo naquela escola em quem ela realmente poderia confiar, junto de sua família e sua irmã mais nova. E quando ela não aguentou mais e tentou não ir mais para a escola e não suportar aquele sofrimento, uma garota da sala dela voltou a ser alvo de xingamentos e ataques. E quando ela não conseguiu convencer a Nozaki a voltar para a escola e tirar o alvo de si mesmo, ela foi longe demais, convencendo alguns de seus colegas que também não gostavam ou até odiavam a Nozaki a fazer algo extremo, a queimar a casa da Nozaki, esperando que ela estivesse lá dentro com o objetivo de dar um pequeno susto nela e sua família. Porém, as coisas saíram do controle e toda a casa entrou em chamas, com a Nozaki, infelizmente para eles, estando lá fora, chegando e vendo aquela cena do inferno queimando com sua família dentro. E seu único amigo tentou entrar lá dentro para salvar algum deles, voltando apenas com o corpo carbonizado e quase morto de sua irmã mais nova, aquela que a Nozaki mais amava e queria proteger. E naquela noite, por conta de algumas crianças quererem popularidade e serem cruéis demais, a Nozaki perdeu os seus dois pais. E sua irmã provavelmente não sairia viva daquela situação. E depois de um tempo, morando com seu avô, ela estranhamente voltou para aquela escola. E aquela garota de antes, que convenceu a todos daquele plano, percebeu algo diferente. Ela notou que o olhar da Nozaki havia mudado para um olhar macabro, violento e vingativo, como se soubesse toda a verdade, mas ainda agindo como a vítima que sofria na mão de seus colegas. Até que um dia, aquela garota
e mais 3 que também fizeram parte daquele incêndio chamaram a Nozaki para um buraco atrás da escola onde ela costumava ser humilhada, mandando ela colocar fogo em si mesma e acabar com seu sofrimento, dizendo que seus pais estavam mortos e sua irmã já não tinha mais salvação, empurrando ela pelo barranco até o buraco e cobrindo ela completamente de gasolina. Mas antes de colocarem fogo, a garota responsável por tudo foi chamada de volta para a escola de repente, deixando apenas a Nozaki no chão com as outras 3 garotas, com o pensamento de voltar logo depois de resolver os problemas. Porém, de repente, a Nozaki, com um prego, conseguiu enfiá-lo logo abaixo do olho de uma delas, a fazendo gritar e sangrar na frente de todas as outras, que ficaram paralisadas e apavoradas com o que estavam vendo. E depois, logo antes daquela garota tentar revidar com uma pequena faca que tinha em seu bolso, a Nozaki usou uma barra de ferro perto dela e acertou a cabeça da garota com toda a força que podia, a fazendo cair na mesma hora, pegando então a mesma lâmina que estava com ela e avançando nas outras 2 que ficaram observando tudo. E uma delas, tentando se redimir com a Nozaki para sair viva daquilo, confessou quem realmente queimou os pais dela, dizendo que foi um amigo dela chamado Kuga. Mas isso não adiantou nada, tendo seus dedos cortados ao meio por aquela faca e logo depois a metade do tornozelo da outra que estava tentando fugir dali também foi cortada, caindo de uma vez com sua perna virando ao contrário e batendo a cabeça em um container pontiagudo que estava logo abaixo e morrendo na mesma hora, estando apenas aquela caída no chão com seu olho perfurado e a com dedos cortados, gritando e chamando por sua mãe, assustada e com medo, que logo depois foi golpeada na cabeça pela mesma barra de ferro usada antes, porém ainda não morta, deixando então as 2 caídas para sofrerem e morrerem lentamente, assim como elas fizeram com seus pais, observando as 2 com nenhuma expressão em seu rosto, apenas o vazio em seus olhos e o sangue em suas roupas e rosto. Mas sua vingança ainda não havia terminado. Na verdade, não estava nem perto de acabar, sendo seu próximo alvo o garoto Kuga, que aquela garota denunciou antes de morrer, sendo pego no meio do caminho para casa, não esperando que a Nozaki estaria ali, dando um belo soco em seu rosto, não percebendo a facada que havia acabado de levar em seu estômago. E desesperado, ele levou outro corte enorme em sua boca, o impossibilitando de falar ou gritar para pedir qualquer ajuda, estando apenas a opção de fugir para o mais longe possível, caindo em um buraco feito pela Nozaki para que ele também tenha uma morte lenta sem pedir ajuda para ninguém, soterrado na neve dentro daquele buraco e morto pelo sangramento em seu corpo, seguindo então através dos dias com o assassinato de todos os outros envolvidos naquele crime, resolvendo tudo com suas próprias mãos, mesmo quando isso envolvia sua própria segurança, torturando cada um deles da forma que conseguia, chegando ao ponto deles mesmos se matarem quando ela não fazia isso. E ao se culparem por tudo que estava acontecendo, um deles foi afogado, o outro com o crânio perfurado ou apenas esfaqueado pela Nozaki. E todos naquela classe pagaram o preço de seus atos, até mesmo a professora, que nunca disse nada e nem fez nada a respeito, mesmo sabendo de tudo que acontecia lá, incluindo dos desaparecimentos misteriosos,
sendo então culpada de matar as crianças pelos pais de cada uma delas, que viram que elas sumiram. E num ato de medo e de desespero, relembrando todos os seus traumas de infância, aquela professora atacou e arrancou os olhos e língua de um dos pais, antes de sair correndo para fugir de lá e, por acaso, passar na frente de um limpador de neve que passava por ali, sendo triturada e tendo seu sangue derramado em cima de todos que viram aquele infortúnio acidente. Yanozaki, depois de quase conseguir completar toda a sua vingança contra as crianças que causaram a ruína de sua vida, sua irmã, além de morrer diante de seus olhos no hospital, ela descobre que, na verdade, o garoto que ela gostava e seu único amigo no qual ela podia confiar era um verdadeiro monstro que espancava sua própria mãe, a sua avó, quando ela não concordava com seus desejos, e fez a mesma coisa com a avó da Nozaki, com o objetivo dos dois ficarem juntos, não querendo que ela não tenha mais ninguém além dele. E no dia do incêndio, revelando que ao invés de salvar sua irmã imediatamente, ele antes parou e tirou uma foto de como o pai delas se sacrificou para salvar sua irmãzinha, mas que no final falhou. E apesar dela ter conseguido, no final, apesar de tudo, sua tão desejada vingança, e usado uma besta para acertar uma flecha através da câmera, do olho e da cabeça daquele garoto, ela foi ferida por ele logo antes, de uma forma muito grave, escolhendo então se vingar por tudo que aconteceu e por tudo que eles fizeram com ela, do que ter a chance de passar o resto de sua vida com ele. Ela escolheu se deixar morrer com toda a sua família e os culpados da morte deles, abandonando seu avô e tudo que tinha, mas, no final, conseguindo tudo o que ela queria, apesar de tudo ter se iniciado apenas por conta de mal-entendido entre duas crianças de 14 anos, que acabou levando a esse massacre colossal entre todas elas. Esse mangá, com toda certeza, é um dos mais violentos que eu já vi, com apenas 20 capítulos, sobre uma vingança brutal, porém estranhamente satisfatória, que eu particularmente gostei muito de trazer aqui. Mas e vocês? Teriam estômago suficiente para ver esse mangá sem as censuras que eu coloco nos vídeos? Vocês têm alguma sugestão a mais para o canal? Deixem nos comentários e também não esqueçam de se tornar membros, porque eu agradeço demais ao Cardia e ao Caio Santos por apoiarem o Yorkshin até esse momento. Então não percam essa oportunidade e eu vejo todos vocês no próximo vídeo.